Secretaria de Desenvolvimento Sustentável faz alerta quanto ao descarte de lixo na cidade. Lar São Domingos realiza campanha para arrecadar creme dental para mais de 500 crianças assistidas pela instituição. E Mercado das Artes 31 abre inscrições para cursos gratuitos de artesanato. É agora no TV Mar News. Terça-feira, 18 de abril, vamos iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês. Muito bom dia, obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. E a gente sempre aqui, né, gente, nesse horário, trazendo as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. E lembrando sempre que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que investe cada vez mais na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apivida, afinal de contas, a Apivida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs e conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado. Vamos ver então o que foi destaque na Gazeta de Alagoas, a gente passa para vocês agora. Olha, pagamento do PIS injeta 57,1 milhões na economia aqui de Alagoas. PGR pede prisão de Moro por calúnia contra Gilmar Mendes. Em vídeo, o ex-juiz aparece falando em comprar habeas corpus do ministro do Supremo. Brasil reage a críticas dos Estados Unidos e diz querer promover paz. Governo entrega ao Congresso hoje a proposta da regra fiscal. Mais destaques também aqui abaixo. Olha, o Tribunal de Justiça vai endurecer combate ao furto de água no sertão. Golpes contra os aposentados têm alta aqui em Maceió. E governo Paulo Dantas, no combate ao déficit habitacional, a gestão de Paulo Dantas comemora o sucesso do programa Vida Nova na Sua Casa, que avançou na capital interior do estado também nos 100 primeiros dias de governo. Mais de 7 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas com moradias populares. BRK é multada em mais de 2,3 milhões por buraqueira nas ruas de Maceió. E a gente sente muito bem isso, né, gente? Ela que está sendo aí alvo de comissão especial de investigação criada pela Câmara Municipal aqui de Maceió, né? Pois a BRK ela foi autuada 6 vezes e multada em mais de 2,3 milhões pela Prefeitura, né? A gente que transita pelas ruas sente, infelizmente, esses impactos. Olha, Petrobras reduz em mais de 8% o preço do gás natural. Tem mais destaques aqui abaixo, gente? Vamos levantar um pouquinho mais aqui a página para a gente conseguir. Olha, a gente tem aqui também, olha, Petrobras reduz, né, em mais 8% o preço do gás natural. Essa, então, é uma informação boa aqui para a gente, né? A gente quer mais redução no preço de gás, preço de gasolina também. Olha só, a gente traz informações agora ao vivo com o Chico Nogueira, que se encontra nesse momento no Corredor Vera Arruda, onde moradores do loteamento Estela Maris estão se movimentando para evitar a abertura das ruas ali do Corredor Vera Arruda, né? Fernando Palmeira se encontra agora ao vivo com representantes da Associação dos Moradores e tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. É isso mesmo, né, Fernando? Bom dia para você. É isso mesmo, Borlane. Bom dia, um abraço para você, para toda a nossa equipe. Eu desejando uma boa tarde para todo mundo, para quem nos assiste por todo o Brasil e por todo mundo. Olha, é um drama, é um dilema sofrido, vivido pelos que habitam o Corredor Vera Arruda, um dos ambientes mais saudáveis e tranquilos de Maceió, mas que a municipalidade quer e insiste num projeto de abrir 2 vias aqui no Corredor Vera Arruda, para a tristeza, para o protesto, para a inquietação dos que aqui residem, como é o caso do nosso querido homem público, Zé Queiroz, bastante conhecido, um grande administrador, que preside a Astema, que é a Associação dos Moradores do Estela Maris, e ele nos fala sobre esse momento de incerteza e de luta constante, meu caro Queiroz. Um abraço, prazer enorme estar do seu lado aqui. Um abraço, Fernando, é um prazer nosso. Olha, isso acontece sempre, né? Tem acontecido sempre. Passa 1 ano, 2 anos, 4 anos, o enterro volta, como a gente fala aqui. Voltou o enterro, o que é? A ideia de se abrir ruas aqui no corredor. Dessa vez,
a SMTT publicou, para nossa surpresa, na imprensa, um questionário, né, uma consulta pública com 2 perguntas apenas, aberta para todo mundo, você podendo votar 50 vezes. Hoje nós utilizamos, as pessoas utilizam o robô, né? Quer dizer, a gente não tem segurança como é que é coletado esses dados, para saber se abriria 4 ruas. Na realidade, a ideia deles são 2 ruas aqui onde nós estamos e 2 ruas na segunda parte lá ao trânsito. Mas nós sabemos que isso não vai resolver o problema do trânsito de Maceió. Isso é uma narrativa para tentar facilitar o processo. Qual é a narrativa que eles utilizaram? A melhoria do transporte público de Maceió. Meu Deus. Se todo o problema do transporte público de Maceió for o corredor Vera Arruda, estava resolvido, não tinha problema nenhum. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que Maceió tem vários pontos de engarrafamento muito maiores, no Farol, em todo canto da cidade, se desloca, tem engarrafamentos horríveis e não tem corredores Vera Arruda por lá, só tem esse aqui. Então é uma falácia, é uma narrativa querendo jogar. Né, que isso é triste para o poder público fazer uma coisa dessa, porque joga uma população contra a outra, de jogar o pessoal que é usuário do transporte coletivo contra o pessoal que mora aqui, né? E nós vemos dizendo que esse espaço aqui, Fernando, você está observando, ele é aberto, ele é totalmente aberto, qualquer pessoa, e muitas pessoas de muitos bairros vêm para aqui se divertir, andar, então não é uma coisa fechada, passa a impressão que aquela coisa com um condomínio vem, passa uma cerca e fecha. Não, aqui é aberto para todo mundo parar seu carro, brincar nos parques. Então essa narrativa que eles utilizaram de melhorar o transporte público, nós sabemos que não resolve em absolutamente nada. Queiroz, me chegou uma informação, eu vou tratar como extraoficial, de que há interesses econômicos aqui, exatamente essa inquietação entre comunidade e municipalidade. A municipalidade quer a participação maior, quer o fluxo de trânsito em nome disso também e quer economicamente essa região crescente, ou seja, há um projeto aqui do nosso lado de um mega hotel. Interesses empresariais estariam por trás disso, impondo essa abertura? Veja bem, quando começou essa discussão de uma hora para outra, de abrir, e uma consulta pública, e a SMTT já chegando, modificando já a sinalização das ruas, nós estranhamos, mas por que essa coisa dessa vez? E aí veio a informação, que vamos tratar aqui como um informe, né? Um informe, não uma informação, de que há um projeto e nós oficiamos isso hoje, seguiu o ofício para os órgãos da prefeitura, baseado na lei de acesso à informação, para nos informar se existe realmente algum projeto de construção de um grande hotel, aqui onde nós estamos, né? A conversa aqui já tem até o nome dos donos, que nós, claro, não vamos falar, porque é um informe, né? De fazer um grande hotel e para facilitar a passagem dos ônibus de turismo atravessando o corredor, sacrificando o corredor. Aí veja bem, Fernando, aí nós aqui reunidos, só pode ser uma coisa dessa, porque abrir 2 ruas aqui no corredor com a falácia de que vai resolver o problema da cidade, nós sabemos que não vai. Qualquer pessoa que entenda o mínimo vai ver que não vai resolver em nada. Só pode ter alguma coisa aí realmente, né, que a gente não sabe ao certo o que é. Mas vê essa informação e nós estamos tratando dessa informação, todo mundo já está a par, nós estamos já buscando informações, né? E pode ter certeza que eles não vão construir aqui hotel nenhum, que nós não vamos deixar. Bom, legislação existe, temos o Código Urbanístico de Maceió, temos leis federais garantindo espaços ao lazer para a comunidade, para as famílias, como é o caso disso aqui, e essa luta pela inviabilidade, da inviolabilidade desse espaço sagrado, que já tem aí para mais de 30 anos de uso da comunidade. Isso. Então, essa forma de querer tirar essa paz que vocês lutam tanto e há tanto tempo, com servidões por aqui aberta, pode ser que quebrar o ovo para o omelete não seja assim uma boa ideia, né? É bom o pessoal que está nos ouvindo entender o seguinte: isso aqui originalmente é um loteamento Estela Maris.
E na época, essa área que hoje nós chamamos de corredor Vera Arruda é a área verde destinada, né, para a população que mora aqui obrigatoriamente. Então lá atrás nós temos todos os documentos, temos um memorial descritivo, tudo certinho. Foi dado à prefeitura e transformou-se no bem público essa área verde aqui. Então não se pode modificar. Para você modificar isso aqui, você tem que ir a cartório com as pessoas que são proprietárias aqui das diversas áreas. Essas pessoas têm que concordar para que haja uma modificação. A lei não permite isso. Permite que o poder público até faça alguma modificação, mas se essa modificação for um caso assim, extremo, muito bem explicado, que só aquilo resolveria um problema, que não é o caso daqui, né? Então, isso inclusive, Fernando, eu já alertei, isso é um crime federal. Caso a prefeitura insista, falei isso na audiência pública, nos nossos processos, que nós estamos movendo o processo no Ministério Público, aguardando um resultado aí nesses dias, na Defensoria Pública. Mexer aqui nessa estrutura é um crime federal, sujeito a de 1 a 5 anos de cadeia. E nós não queremos, inclusive, acionar isso ainda. Nós vamos lutar até o final pela preservação, por esse bem que é de todo alagoano. Aqui é dessa turma aí, ó, do colégio que passa aqui, ó, tranquilo, não é? Vai para casa, se desloca pelo corredor, as pessoas que estão aqui curtindo, mas é de todo mundo. Se você vir aqui 1 hora, eu lhe convido, vir aqui 4, 5 horas da tarde e ver as pessoas aqui quando o sol baixa, você vai encontrar pessoas de todo lugar da cidade, da Ponta Verde e tal, do Poço, de todo lugar da cidade que vem aqui frequentar. Então esse bem aqui é um bem público que a prefeitura tem que cuidar. E a nossa briga aqui, Fernando, nesses anos todos, é que a prefeitura cuide melhor daqui, né? Agora mesmo nessa nova administração nós tivemos um apoio muito bom no início, né, com a Guarda Municipal, por exemplo. Isso aqui é um bem público de responsabilidade do município. Cadê a Guarda Municipal? Observe aí, procure um guarda municipal que deveria estar aqui. Não tem. Comandante Queiroz, a palavra de ordem é combater o bom combate até a vitória final. Até a vitória final. É isso. É a TV Mar ao lado do povo aqui mostrando a realidade. Do mesmo jeito que mostramos também a prefeitura apresentando esse projeto, encontrando aí a viabilidade, segundo a própria SMTT, para a engenharia do trânsito melhorar a situação. Os moradores continuam aqui sem arredar 1 milímetro desse propósito de preservar esse ambiente que é de suma importância para a comunidade aqui do Estela Mares, de onde falou Fernando Palmeira com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo no canal 525 NET. Claro, Orlane. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. É um debate necessário, né, que envolve e vai continuar envolvendo ainda também muitas pessoas nessa história, né? Muita gente envolvida, muita gente interessada pela luta em continuar deixando o corredor Vera Arruda como está, como também em fazer essa mudança. Acho que tudo a gente precisa, na verdade, né, é de estudo e de comprovação. Realmente, esse trajeto, essa mudança, essa abertura dessas ruas vai de fato impactar positivamente no nosso trânsito, né? E se realmente vai, esses estudos foram apresentados, comprovam isso? Vamos então abrir o debate, não é isso? Olha só, o Lar São Domingos deu início à campanha do creme dental, né? Que visa, na verdade, arrecadar esse produto para auxiliar aí na saúde bucal das mais de 500 crianças assistidas pela instituição. Vamos ver mais detalhes agora, como a gente pode participar dessa campanha? Fernando Palmeira traz informações. É sempre motivo de muita alegria estar aqui, revendo os amigos do Lar São Domingos, esse trabalho belíssimo da educação, do acolhimento, principalmente de famílias carentes da comunidade. Um abraço, parabéns aí pelo nosso querido Ricardo, o presidente do Lar São Domingos, da Deizinha também, que é da assessoria de comunicação, e de todos que fazem essa instituição, que traz um relevantíssimo serviço, principalmente na área educacional. Lar São Domingos, uma entidade mais que secular, e eu converso agora com a coordenadora pedagógica Liliane Araújo, que nos fala dessa campanha simpática e importante, que é simplesmente doar creme dental, escova para essa meninada. Vamos fazer uma chamada geral, Liliane?
Nesse período agora, a gente está iniciando uma nova campanha, que é a campanha do creme dental e da escova também dental para as nossas crianças, uma vez que a gente trabalha com a prevenção da saúde delas, né? E a criança que está com os dentes saudáveis, ela aprende melhor, ela come melhor e ela fala melhor. Então, essa campanha está sendo iniciada para melhor atender a essa demanda. São nada menos do que 40 tubos de 70 gramas para escovar os dentes dessa meninada que precisa mais e mais continuar com essa educação da saúde bucal. Isso mesmo, essa quantidade é uma quantidade mensal, né? Uma vez que a gente já atende a cerca de 500 crianças e adolescentes aqui na instituição, então é bom enfatizar que esta quantidade é uma quantidade de uso mensal. Como fazer para participar dessa sorridente campanha? Esta sorridente campanha pode entregar aqui na portaria do Lar São Domingos, que funciona de domingo a domingo, 24 horas, pode deixar na portaria, pode fazer um Pix para o financeiro @larsãodomingos.com.br. Agora é só convidar a todos. Então, eu convido a todos, a toda a sociedade que sempre nos acolhe e nos recebe o nosso chamamento para que venham conhecer a instituição, né, que a gente funciona aqui todos os dias, de segunda a sexta, e que venham ver esse trabalho, que é um trabalho de prevenção que contribui de forma significativa na vida de todos os nossos assistidos. Ana Sofia Santos Silva, aluna São Domingos, já sabe que escovar os dentes é importante, não é, Sofia? Porque para ele ficar limpo e bom. Luiz Davi Cândido, aluno também São Domingos, a importância de escovar os dentes, Davi? É muito bom. Para a saúde? Sim. E para a beleza, você se sente mais bonito, com os dentes mais bonitos? Sim. E o sorriso? Uma campanha simpática, sorridente, solidária e que você também pode participar, é simples. Compra uma caixa aí de creme dental também, um conjunto de escova que essa meninada vai continuar escovando os dentes e sorrindo feliz para a vida. Para você que é empresário, chama outros empresários, convida a comunidade, vem também participar e fazer como nós estamos aqui, felizes por visitar e ver o sorriso dessa criançada no nosso amado Lar São Domingos, que fica aqui nas Mangabeiras. De onde falou Fernando Palmeira com as imagens de Chico Nogueira para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Claro. A gente fala sobre saúde bucal aí na matéria e fala sobre saúde aqui também no nosso estúdio, viu? Interessante, uma informação importante para vocês. É saúde relacionada ao direito do consumidor. Você aí que está nos assistindo, já precisou fazer a portabilidade de plano de saúde? Sabe como ela funciona e quais são os seus direitos? A gente conversa agora com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em saúde e tira para a gente essas dúvidas. Bom dia, é sempre um prazer poder te receber aqui no nosso estúdio, Juliano. Então, existe já essa possibilidade de fazer portabilidade do plano de saúde, não é isso? Desde quando? Acho que muita gente nem sabe que existe essa possibilidade, né? Exato, é um direito interessante, falando. Bom dia, primeiramente, bom dia quem nos assiste. É um direito bastante interessante, né, que traz um pouco de liberdade, eu diria, de autonomia para o consumidor. Em determinado momento que ele segue um rito e cumpre alguns requisitos, vamos dizer assim, ele pode fazer essa escolha e ter a liberdade de repente, migrar para um outro plano. Mas veja só, ele tem alguns requisitos, como eu falei, que ele tem que seguir. Primeiro deles, ele tem que passar pelo menos 2 anos, se for o caso de primeira carência, de primeira portabilidade, no plano de origem, que a gente chama que é o plano que ele está atualmente. O porquê disso? Essa regrinha existe para evitar que o consumidor, de repente, ficasse migrando de plano para plano no momento que ele necessitasse de uma cobertura e uma assistência maior. Ele migraria para um plano superior. Então, esse é o intuito, fazer com que ele não fique pulando de plano para plano. Além disso, trazer também segurança para o mercado e para o contrato como um todo, né? Então, senão a gente teria aí um desequilíbrio em todo o mercado. Mas cumprido esse período de carência, em regra, ele pode sim fazer essa portabilidade para um outro operador, independente do motivo. Ele não precisará, inclusive, vale destacar, sequer preencher aquela declaração de saúde, como é comum quando a gente contrata pela primeira vez um plano de saúde. Se ele cumpriu as carências, se enquadra no requisito, ele passa diretamente somente para escolher qual é a operadora que ele irá migrar sem esse tipo de questionamento mais.
Outra questão também que muita gente tem dúvida é quanto à carência. Quando a gente faz essa troca, quando a gente faz essa portabilidade, a gente fica isento da carência para o próximo plano? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja só, toda essa carência migra junto com o usuário, com o beneficiário, tá? Por isso que existe essa regra de que ele tem que permanecer pelo menos 2 anos no plano de origem. Se ele trouxe consigo, de repente, alguma lesão pré-existente, alguma doença pré-existente nesse plano de origem, isso passa para 3 anos. Então, esse é o intuito. A partir daí, cumprida essa carência no plano de origem, quando ele migra para o plano seguinte, ele leva consigo todo esse período de cumprimento de carência e aí já não tem mais qualquer carência a ser cumprida, salvo, existem algumas exceções, quando ele migra, faz a portabilidade, mas aquele plano que ele vai passar a fazer parte tem alguma assistência complementar que de repente não tinha no plano de origem. Aí, nesse caso, ele terá sim que ficar mais um período de carência somente em relação àquela cobertura suplementar. O que ele já tinha cumprido anteriormente, ele leva com ele e aí não tem qualquer tipo de carência adicional. Mas é importante que o consumidor fique atento, Orlando, e veja, existem muitas ofertas, infelizmente, aí no mercado, por meio de algumas corretoras, no sentido de se vender para o cliente a compra de carência. Tá? E aí, o que acontece? Existem regras pré-definidas pela regulação, né, do mercado e que o paciente, o beneficiário, na realidade, ele tem que seguir. Não tem como ele fugir disso. Então, algumas regras, como, por exemplo, a carência de 24 meses para a doença pré-existente, 300 dias para parto. Dificilmente existirá alguma operadora que irá assumir o ônus dessa carência no lugar da outra. Então, a venda de carência que é ofertada muitas vezes, ela se limita àquelas carências básicas, exames, consultas, aquela coisa mais breve que passa rapidamente. Então, qualquer operadora muitas vezes pode assumir isto, mas essas 2 carências em especial é muito difícil que o consumidor encontre. O que é que a gente recomenda? Busca diretamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Lá o cliente terá informação segura de o que é que ele está fazendo e não precisa de intermediário para fazer isso. Pois é, mas nisso você fala sobre a compra de carência, né? Mas se eu faço a portabilidade, o plano de saúde ele tem a obrigação de já fazer essa troca, né? Exatamente já com as carências todas em dia. Exato, se você tiver cumprido, né? Esse aqui é o detalhe. Se você tiver cumprido aquele período de 2 anos, todo aquele período no plano de origem, você já leva tudo isso. O que acontece muitas vezes é que o cliente, vamos supor, ele tinha uma carência de 24 meses para cumprir. Ele não cumpriu ainda esse período. E aí ele é abordado, de repente, para migrar com essa promessa de que será comprada essa carência. E aí ele pode ter uma notícia desagradável lá na ponta. Por que eu falei da ANS? A ANS ela oferta hoje um serviço no próprio site, de maneira muito simples, onde o beneficiário entra, coloca lá os seus dados, e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar irá listar para ele quais são os planos compatíveis para que ele possa fazer a portabilidade. Então, ele não necessita de intermediário para fazer isso. Direto no site. Aí você pode me questionar, mas veja, pode ter um paciente mais idoso, um usuário que não tenha tanta noção de informática e não tem problema. No site da ANS também ele encontra o 0800. Ele liga para o 0800 e tem uma equipe totalmente capacitada da agência para prestar essa assistência para ele, sem custo nenhum e orientando de forma segura o usuário. É isso que ele precisa entender. Esse contato com a agência, especialmente em relação à portabilidade, é extremamente recomendado para que ele não migre, até porque é o plano de saúde dele, dos seus familiares. Então, ou seja, pode precisar e não ter algum tipo de assistência por algum equívoco aí que cometeu nessa portabilidade. Agora, Juliano, se de repente eu faço tratamento para alguma doença, digamos que durante o período que eu tenho algum determinado plano de saúde, eu tenha sido acometida com uma doença grave como câncer, por exemplo, e vou fazer a portabilidade, o próximo plano de saúde, ele é obrigado também a arcar com todo o tratamento? Exatamente. Se ela era pré-existente no momento da contratação do plano de origem, você comunicou, naturalmente você ultrapassou aquela barreira de tempo, né, de lapso de tempo para poder passar a usufruir desse tratamento. Então, se você migra com tudo. E é importantíssima essa sua pergunta, Paulo, para a gente destacar. Veja, o plano seguinte, o que irá recepcionar esse beneficiário, ele não pode, em hipótese alguma, negar o ingresso desse beneficiário por algum tipo de doença pré-existente. Se ele cumpriu lá atrás os requisitos que a norma pede,
tudo direitinho, se apareceu para ele lá a listagem no site da ANS, de que aquele plano é compatível com o que ele se encontra hoje, o plano não pode fazer qualquer tipo de óbice nesse sentido. Justamente por isso, como eu falei, é que não pode existir qualquer tipo de solicitação de preenchimento de declaração de saúde, que é onde ele colocaria que estaria em tratamento, né, em curso ali de uma doença, de uma moléstia grave. Não pode fazer esse tipo de questão. Cumpriu o requisito, apareceu lá, ele migra direto e leva toda a sua carência como se fosse no plano que ele está atualmente. Muito bem, então, quais são geralmente os problemas que você mais encontra, né, do consumidor que precisa então fazer essa migração para outro plano? Olha, infelizmente é ele buscar terceiros, né? Como a gente falou, ele busca terceiros para poder auxiliá-lo. E às vezes terceiros têm interesses comerciais, né, que não são os interesses que a gente deve resguardar do consumidor e do usuário de plano de saúde. Então, o que a gente mais recomenda para ser feita uma portabilidade com segurança, né, com toda a responsabilidade deve ser feita, é ele buscar de fato o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou o telefone da agência para poder a própria agência trazer para ele uma listagem. Porque essa listagem existe? Existe outra regra que prevê o seguinte, uma compatibilidade econômica do plano que você está migrando. O que quer dizer isso? Você não pode migrar para um plano mais caro. Ele tem que ser de igual valor ou inferior ao que você se encontra hoje. Esse é o intuito. Então, isso é uma regra também que existe e deve ser observada. Por isso que quando ele vai para o próprio site da agência, lá mesmo já aparece uma listagem de planos compatíveis. E aí, a compatibilidade também está incluída essa compatibilidade econômica. Ele clica naquele plano que ele escolheu, daquela operadora que ele pretende migrar e vai passando para os passos seguintes. Então, ou seja, é muito simples o sistema, muito fácil, só é colocar os dados do próprio usuário e ele vai passando das etapas. Se ele tiver dificuldade, como nós falamos, entre em contato com o 0800. Mas quando ele vai para um terceiro, infelizmente podem surgir algumas situações desagradáveis, né? Porque se o terceiro não respeitar esse formato de realização de portabilidade, o consumidor pode migrar sendo vendido para ele que é um benefício e de repente pode ser algo que traga algum prejuízo. Então é importantíssimo cuidado, cautela no momento de fazer essa portabilidade. Agora fica a pergunta, por que a gente só pode migrar então para outro plano de saúde que seja ou igual ou mais barato? Essa regra visa justamente aquilo que eu falei, né? Que de repente você ficasse num plano mais barato, mais em conta, e aí tem a ciência de que foi acometida por uma doença mais grave, precisa de uma assistência maior, mais robusta, e aí você migraria só nesse momento para um plano de melhor assistência, de mais estrutura de assistência. Então, para evitar isso, que seria desvantajoso, vamos dizer assim, de certa forma, até para a própria operadora, né? Então, há essa regrinha para que o consumidor adquira o plano que ele acha que deve adquirir dentro da assistência que ele pode pagar e que ele permaneça dentro desse formato, né? Porque senão realmente ficaria desinteressante para o mercado, vamos dizer assim. Verdade. Olha, no mais, como você sempre aqui vem informando a gente, né, nas nossas entrevistas, aí está sempre atento e de olho também no site da ANS, que embora muita gente ache que demora, inclusive a ANS não tarda para dar resposta ao consumidor, né? Exato, e vale sempre a gente ressaltar aqui que não só essa questão de portabilidade, mas qualquer outra questão que envolva o plano de saúde do beneficiário, ele pode fazer contato diretamente com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele não precisa recorrer, de repente, a um advogado ou a qualquer outra pessoa. Primeiramente, ele entra em contato com a agência, abre uma reclamação, seja por negativa de procedimento, de algum tipo de exame, qualquer que seja a situação, qualquer consumidor do país pode abrir uma reclamação em face da sua operadora. A ANS, como você destacou, ela é muito ágil nesse sentido. Entre em contato com a operadora, verifica o que foi que aconteceu e dá um retorno para aquele beneficiário. Então, ele não fica sem resposta de fato. É uma ferramenta importantíssima e que precede as outras medidas. Se não deu certo aí, a ANS deu uma resposta que de repente não satisfez. Aí ele começa os passos seguintes, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor até chegar de repente a um profissional da área para que assista esse usuário na busca de repente por resguardar seus direitos junto ao Poder Judiciário. Muito bem, então muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, bom dia, obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês, já já.